Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco. E eu sou Thiago Seiler Bittencourt. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que ainda carrega muitas dúvidas e as pessoas, na verdade, pouco falam sobre esse assunto. Que é, Thiago, na verdade, eu separei esse assunto para te perguntar hoje, quero te colocar em maus lençóis, quero ver se tu responde essa de pronto aqui para a nossa audiência, que é o seguinte: o cônjuge como herdeiro. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, de forma um pouco mais geral, para a gente conseguir ir adentrando nessas questões, mas o cônjuge, além de ter direito à metade do patrimônio quando o marido ou a esposa falece, ele ainda recebe herança? Explica para nós que assunto é esse, que papo é esse? Bom, vamos lá então. Primeira questão, o cônjuge nem sempre vai ter direito à metade do patrimônio. Segunda questão, o cônjuge nem sempre vai ser herdeiro, né? Então a gente tem que ficar muito atento, e esse vai ser o divisor de águas para a gente dizer determinar se o cônjuge vai ser herdeiro ou não. O regime de bens adotado pelo casal. Então vamos lá. Quais são os regimes de bens que nós temos hoje, daqueles pré-prontos, digamos assim, no Código Civil, né? O regime da separação de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e o da participação final nos aquestos, que é aquele famoso regime que ninguém usa. Sim. É só o Luciano Huck e a Angélica que adotaram o casamento deles. Só né? eles. Então vamos falar hoje nos três principais, né, Daniel? Eu acho que são os que devem gerar mais dúvida. No regime da separação de bens. Vamos começar pela separação convencional, que é aquela em que o casal estabelece o regime da separação de bens por seu casamento por manifestação de vontade. Tá. Eu quero o regime da separação de bens. Neste regime, cada cônjuge vai manter durante o casamento o seu patrimônio particular. Não vai haver patrimônio comum. No caso de um dos dois falecer, o outro vai sim ser herdeiro dos bens do que faleceu. Tá? Então, não há partilha em vida, porque não há patrimônio comum. Se esse casal viesse divorciar, cada um sai do casamento com os seus bens. Mas em caso de morte de um dos dois, o que sobrevive vai ter direito à herança do que faleceu. Dentro do regime da separação de bens, nós temos aquele caso em que a lei impõe a separação de bens para algumas pessoas, como por exemplo é o caso das pessoas maiores de 70 anos. Né? Essas pessoas não podem escolher. Até é um tema bem polêmico esse, mas não vamos adentrar nisso hoje. As pessoas com mais de 70 anos, por exemplo, existem outras situações, não podem escolher o regime de bens por seu casamento. Então, elas obrigatoriamente se submetem, por força de lei, ao regime da separação de bens. A gente chama de regime nesse caso, da separação legal de bens ou separação obrigatória de bens. Né? Com relação a este regime, via de regra, não há a comunicação patrimonial em vida, né? E em caso de morte, também não vai haver direito de herança de um cônjuge sobre os bens deixados pelo outro. Né? Nós temos peculiaridades em relação a esse regime, no caso de partilha em vida, mas eu também não vou entrar nesse assunto aqui hoje, não é o tema da nossa conversa aqui hoje. Né? Então eu acho que não vem ao caso. Mas no regime da separação legal, obrigatória, então em caso de partilha em vida, decorrente de divórcio, cada um sai com o seu patrimônio, não há comunicação, e em caso de morte de um dos cônjuges, contrariamente à separação convencional, em que há direito de herança, no regime da separação obrigatória não há direito de herança. No regime da comunhão universal de bens, é o contrário da separação. É aquele regime em que há a comunicação ampla e irrestrita do patrimônio. Então não importa se é um bem que eu já tinha antes de casar, se é um bem que eu recebi por herança ou doação, não importa. Tudo vai se tornar do casal, dos dois. Nesse caso, da comunhão universal de bens, se um dos dois falecer, como o que sobrevive já tem direito à metade daquele patrimônio, sobre os bens do que faleceu, ele não vai ter direito de herança. Porque ele já tem direito à metade daqueles bens que era dele já. Porque o regime da comunhão universal, todos os bens são dos dois. Em caso de partilha, corta esse patrimônio ao meio e o que sobrevive fica com a metade, que já era dele. Então ele não vai ter direito de herança sobre os bens do que faleceu. Oh, legal, Thiago. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre essa questão do regime da comunhão universal de bens. E quando tu nos coloca
que ele vai ter direito a tudo, o que já era do seu companheiro ou do seu cônjuge antes de casar, e também o que ele adquiriu em vida. O que ele recebeu, que essa pessoa que faleceu recebeu em vida, através de uma herança, de um pai, de uma mãe, também vai ser desse cônjuge que sobreviveu, dessa viúva, desse viúvo? Também vai ser. Também vai ser. No regime da comunhão parcial de bens, que é o que eu vou falar em seguida, não. É diferente. Mas, no regime da comunhão universal, todo e qualquer bem recebido, adquirido onerosamente, gratuitamente, não importa. Tudo se torna dos dois, e em caso de partilha, então, o cônjuge, caso de partilha decorrente de morte, né, o cônjuge que sobrevive, ele já tem a sua metade, que já era dele por força do regime eleito pelo casal, e por força disso, ele não vai ter direito de herança sobre os bens do que faleceu. Tiago, então, vamos lá. Pelo que tu está nos colocando até agora, e tu vai falar do regime da comunhão parcial em seguida, o único regime de bens que não traz distinção nenhuma na partilha de bens, tanto em vida quanto em morte, ou seja, divórcio ou herança, sucessão, é o da comunhão universal de bens, é isso mesmo? A gente poderia dizer que sim, porque tanto na partilha decorrente do divórcio como decorrente da morte de um dos cônjuges, o outro vai ter já a sua metade, né, que ele acabou adquirindo por força do regime de bens. Né? O regime tornou comum todo o patrimônio. Em caso de divórcio, cada um fica com a sua metade. Né? Em caso de morte de um dos cônjuges, o outro também vai ficar com a sua metade, e sobre a metade do que faleceu ele não vai ter direito de herança. Maravilha, Tiago. Como já nos trouxe ali a diferença da divisão em vida e em morte do regime da separação obrigatória ou legal de bens, do regime da separação convencional de bens e agora, por último, da comunhão universal de bens. Faltou um outro regime aqui, que é o que mais traz surpresas ainda às pessoas, embora já esteja há mais de 30, quase 40 anos, desde 77, sendo esse regime aplicado, ainda traz muitas surpresas na hora da gente falar sobre isso, que é o regime da comunhão parcial de bens. Aqui a gente tem uma grande diferença, né? Fala pra gente qual é essa grande diferença que no primeiro contato nos traz uma surpresa, inclusive para o público que não está acostumado a lidar com esse assunto. Na verdade, o regime da comunhão parcial de bens, ele é talvez o que mereça uma atenção mais especial por ser o mais comum, né? Por ser o regime mais utilizado hoje em dia, até por ser o regime que a lei impõe quando o casal não escolhe outro, né? E como é que acontece? Eu tenho uma forma assim relativamente simples de entender e de explicar a questão da herança, da sucessão de um cônjuge pelo outro no regime da comunhão parcial de bens. Quero até ver se tu concorda comigo nessa lógica. Vamos lá. Sobre o patrimônio que se mantém particular de um dos cônjuges com o casamento, ou seja, bens anteriores e bens adquiridos na constância do casamento a título gratuito, heranças, doações, etc., o cônjuge que sobreviver vai ter direito de herança. Sobre o patrimônio comum, aquele adquirido na constância do casamento a título oneroso, o cônjuge que sobreviver não tem direito à herança. Por quê? Porque ele já tem direito à metade, que é a famosa meação. Então ele é meiro dos bens comuns e ele é herdeiro dos bens particulares. Essa é uma forma simples para definir a questão da herança do cônjuge no regime da comunhão parcial de bens. Não, legal. É exatamente isso. Eu adiciono aqui uma situação, porque pode causar estranheza essa situação, mas como assim ele vai ter a metade e mais herança? É exatamente isso. Ele tem a meação do patrimônio comum, ou seja, aquilo que no divórcio caberia a ele, porque é o que foi adquirido onerosamente durante o casamento, é metade de cada um. Só que você pode ainda assim ter bens particulares anteriores ao casamento. Eu já tenho imóveis, já tenho propriedade rural, já tenho empresa, que é só meu. Só que como o cônjuge ele é herdeiro necessário, ou seja, obrigatoriamente ele vai herdar, ele vai concorrer com os demais herdeiros no restante daquele patrimônio. Ou seja, se é um casal que teve filhos, este esposo ou esposa sobrevivente, o viúvo ou viúva, ele, além de receber a metade do que já é deles, dois constituídos juntos no casamento, ele recebe mais um pedacinho com os filhos em relação àqueles bens que eram só do seu companheiro, cônjuge, por assim dizer. Daniel, mas tu tocou num ponto interessante agora, que na tua explicação tu misturou ali o cônjuge
pressupõe casamento com o companheiro. E aí a gente fala em companheiro, está falando de união estável. Explica para nós a situação do companheiro nessa questão sucessória em relação ao seu convivente em união estável, se ele vem a falecer. A condição do companheiro, como herdeiro ou não, é igual à do cônjuge no casamento? Ótima pergunta, Thiago. Nem sempre vai ser igual ao do cônjuge. E aqui há uma discussão bastante elevada sobre esse aspecto. Primeiro que, se a gente levar em consideração que os companheiros que não formalizam a sua união estável, que é a grande maioria, ao não formalizar, a gente vai ter a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Então, vamos partir desse princípio, tá? Que a gente está falando de uma união estável, ainda que não formalizada, registrada formalmente, pelo regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime é que mora essa discussão. O STF já falou, Thiago, julgando aí um caso que teve repercussão geral, e disse que o companheiro se equipara ao cônjuge em relação às questões sucessórias. Certo? Então, se eu encerrasse aqui o raciocínio, eu te diria que sim. Não há nenhuma diferença entre cônjuge e companheiro para fins de herança, recebe ou não recebe. Não teria nenhuma discussão. Mas a discussão que se faz, Thiago, é exatamente isso. Porque nós temos que separar o rol de herdeiros legítimos e o rol de herdeiros necessários. Que até então, grande parte da doutrina defende que é o mesmo. Ou seja, o companheiro está lado a lado ao cônjuge como herdeiro necessário. Explica para nós rapidinho o que é o herdeiro legítimo e o necessário. O herdeiro legítimo é aquele em que a lei o coloca como herdeiro. Está na ordem da sucessão legítima. Então a gente tem aqui o descendente, os filhos, os ascendentes, pais, avós e por aí vai. A linha reta a gente não tem limite, é infinito. Ao infinito e ao além, digamos assim. Filho, neto, bisneto. Até a geração que alcançar. Então nós temos os descendentes, os ascendentes, o companheiro e o cônjuge, e aqui a discussão, ou melhor, o cônjuge / companheiro, os irmãos e os sobrinhos. Isso os legítimos. Os herdeiros legítimos. Então a gente encerra por aqui. O que significa dizer herdeiros legítimos, Thiago? Significa que se eu faleço, tá? Se eu vir a falecer sem deixar um testamento, sem destinar meus bens para quem eu quiser, ou da forma que eu quiser, essa é a ordem. Então, se eu tenho filhos, a herança vai para os meus filhos. Ah, mas se eu não tenho filhos e tenho ascendente, ou seja, só pais vivos, vai para os meus pais. Tá. Se eu não tenho mais pais, nem tenho filhos, o cônjuge recebe inteira essa herança. E aqui vai entrar essa circunstância de concorrer com os demais. O companheiro, ou cônjuge, na verdade, a distinção que a gente tem que fazer é essa, o cônjuge ele sempre vai concorrer com os demais na herança. Então o cônjuge ele tem uma posição privilegiada em relação à herança. Ele sempre vai concorrer, um pedacinho sempre vai ser reservado a ele. Se a pessoa tem filhos e cônjuge, vai para os filhos mais cônjuge. Isso? É isso. Se não tem filhos, mas tem pais vivos, vai para os pais e cônjuge. Tá, perfeito. Não tem filhos nem pais, o cônjuge recebe inteiro. E aqui está a grande diferença, Thiago, porque nós temos um rol que daí se chama herdeiros necessários. E esses herdeiros necessários, que se encerra aqui nesses três que eu dei exemplo primeiro, descendente, ascendente e cônjuge. Então o rol de herdeiros necessários são esses, descendente, ascendente e cônjuge, é que está a discussão. Porque o STF, ao equiparar o cônjuge ao companheiro, a leitura que a gente pode fazer é, se ele é herdeiro legítimo, ou seja, ele está na ordem do recebimento da sucessão, do espólio, da herança, ele também é herdeiro necessário, ou seja, ele não pode ser afastado em testamento. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, Thiago? Ainda que em que pese tenha várias discussões doutrinárias, jurisprudencial acerca disso, o STF não se manifestou sobre isso. Ele foi instado a se manifestar e falou que não era objeto da decisão do caso, se o companheiro seria herdeiro necessário. Então, o que a gente pode dizer hoje, e aí a gente vai ter divergências, eu sei que tu pensa que o companheiro deve sim ser equiparado ao cônjuge como herdeiro necessário, eu entendo que não, porque eu entendo que é uma distinção que a lei faz entre união estável e casamento, e que eu acho que essa distinção ela é saudável, tem que assim ser feita, e a gente tem que respeitar a autonomia das partes, porque se as pessoas resolvem viver em união estável, elas têm que saber que há uma diferença. Mas essa diferença, Thiago, onde é que ela vai surgir de fato? Ela vai surgir de fato com uma possibilidade, eventual possibilidade,
do testador poder afastar o seu companheiro da herança. O herdeiro necessário, Daniel, então, é aquele que não pode ser afastado da condição de herdeiro. É isso? Perfeito, Thiago. O herdeiro necessário não pode ser afastado por via testamentária ou algo do tipo. Apenas pelas causas legais, deserdação, indignidade, aí ok. Mas o cônjuge não pode ser afastado da tua herança, certo? Ele vai ter sempre a reserva dele. Então, esse testador vai ter ali à disposição 50% dos bens para testar, enfim. Só que a discussão é justamente essa, se o companheiro pode ser negligenciado na hora do testamento. Uhum. Tu trouxe à tona agora essa nossa divergência de opinião com relação a esse tema, né? E eu acho que pode ser interessante a gente trazer à baila os nossos argumentos, né? Na verdade, e eu entendo o teu perfeitamente, acho que faz muito sentido. A minha posição só em relação ao companheiro ter hoje o mesmo status de herdeiro necessário do cônjuge, na verdade, Daniel, não é nenhuma opinião minha. Não é nem assim o que eu penso que deveria ser. Eu acho que as pessoas deveriam ter a autonomia privada delas preservada. Se elas não quiseram casar e quiseram manter uma união estável, elas tiveram motivos para isso, né? E a lei, ainda que poucas distinções entre o casamento e a união estável, ela traz algumas distinções. E esse é um exemplo. O que eu acho do companheiro ser equiparado ao cônjuge em relação às regras de sucessão, e portanto ser herdeiro necessário, se deve justamente ao julgamento do STF, que tu mencionaste, que afastou a distinção nas regras sucessórias do cônjuge e do companheiro, né? O STF puxou, essa é a minha interpretação, puxou o companheiro para o mesmo status do cônjuge no que diz respeito às regras sucessórias. Então, tu entende? Não é nem questão da minha opinião, é questão de como eu acho que deve ser interpretada essa questão hoje à luz do entendimento do STF. Bom, perfeito, Thiago. E essa opinião tua tem uma corrente muito forte em cima disso. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas, usando do mesmo argumento teu, o STF ele foi taxativo no julgamento dele. Ele equiparou o companheiro como herdeiro legítimo. Mas não necessário. E não necessário. Tá bem, mas aí por analogia a gente poderia estender tudo certo. Mas se a gente vai falar do julgamento de forma restrita, no próprio julgamento, e foi esse o argumento do STF ao rejeitar os embargos, que ainda que tenha sido rejeitado, ele disse que isso não foi objeto, mas o ministro Barroso falou isso. Se eles quisessem ter colocado o companheiro no rol de herdeiros necessários, eles teriam dito na decisão. E aí, reiterados o ministro Fachin fala isso constantemente, que não, o companheiro não é herdeiro necessário. Então o STF tem maioria para dizer que o companheiro não é herdeiro necessário. E aí fica sempre essa observação, Thiago, vai depender muito do caso concreto, de qual lado da moeda a gente está olhando, para ver até que ponto isso tem aplicabilidade ou não. Então essa é a discussão que se tem, e cada um tem sua opinião, obviamente não tem certo ou errado, mas apenas visões. Mas então tá, Thiago, olha, o assunto hoje foi muito legal, muito interessante e complexo, como sempre, como é de praxe aqui nossa. E convidamos a todos aí para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo, de qualidade, a gente se preocupa muito em trazer esses assuntos com um viés bem coloquial, que seja uma linguagem acessível para todos que nos acompanham aqui. Até a próxima. Um abraço.